Posso ir? Pode ficar. Posso? Eu vou falar sobre o dia de amanhã. Amanhã é o dia de comemoração do orgasmo. Dia do orgasmo. Deixa eu só combinar aqui um sinal, porque a gente estava ontem e hoje pensando no sinal mesmo conceitual para o orgasmo, porque tem Você costuma fazer alguma coisa assim? Como é que é? Grazi, eu faço assim, que é a excitação, até o auge. Geralmente eu faço isso. Uhum. A gente combina aqui e depois vê se aceita, se pega ou não, ok? Para definir qual é o sinal, né? Yeah. Eu acho que explica muito bem. Muito bem. Perfeito, porque excitação e esse aqui é o quê? Aqui é você chegar no auge, no limite, no máximo. Então, no limite da excitação. Muito bom, perfeito. Perfeito. Vai ficar salva. Estão perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva no YouTube da Ponte Libras. Certo? Então, vamos nós. Eu vou... Salva no IGTV, Grazi. Estão pedindo para salvar no IGTV. O problema do IGTV é que não dá para editar. E no YouTube fica melhor. Então, joga para o IGTV para depois jogar para o YouTube. Amanhã vai estar no YouTube, certo? É isso? Então tá ótimo. Ó, tem um monte de gente concordando com o sinal, tá? Porque assim, a gente usa para orgasmo masculino esse, né? Esse aqui. Mas não tem, assim, não é que não tinha, eu não sabia um sinal geral para homens e mulheres. Então tava meio confuso assim, o sinal mesmo, mas geral, né? Então vamos usar esse provisório, se pegar, ótimo. Ó, deu uma falhadinha no seu para mim, se continuar falhando eu te aviso, tá bem? Tá. Então vamos nós. Por que essa live com esse tema hoje? A gente tira os comentários, tira, né? Tá me Deixa mais um atrapalhando. pouquinho. Deixa. Ah, já tirou? Tá bom, tudo bem. Botei de novo. Tudo bem. Porque aí quando se começar muito comentário aparecendo, eles estão pequenininhos. Aí alguém avisa se quer que tire e a gente tira. Pode ser assim? Combinado? Se quiserem que tire, a gente tira. E continua mandando coração, manda coração, manda coração, manda coração para todo mundo. Vamos lá. Amanhã... Peraí, alguém mandou uma coisa. Como faz para ter... Tarará. Eu acho que pode tirar. Eu acabo lendo e eu me perco. Ai, meu Deus. Vamos combinar. Tirei. Quem quiser mandar perguntas, manda perguntas na caixinha de perguntas. Ok? Certo? E aí a gente tem... Meu rosto fica livre e a Grazi consegue fazer a interpretação tranquila. Então, voltemos. Amanhã é comemorado o dia do orgasmo. Já aprendi, ó. O dia do orgasmo. Por quê? Alguns sex shops, lojas de produtos eróticos na Inglaterra, criaram esse dia. Como todo dia comercial é para vender alguma coisa, certo? O Dia das Mães é para vender coisas para as mães. Dia dos Pais é para vender para os pais. E o Dia do Orgasmo é para vender produtos de sex shop. Só que as pessoas que trabalham com educação sexual abraçaram esse dia para falar de educação sexual, para falar dos tabus em cima desse tema orgasmo. E nós abraçamos também. Então eu venho essa semana inteira fazendo lives, não consegui Grazi e Roberto para as outras lives. Na terça-feira a gente tentou fazer um improviso. Eu só consigo Grazi e Roberto na quinta. Então, é isso que temos, né? Eles são muito ocupados.
E então eu venho falando essa semana toda sobre isso. Amanhã é o dia do orgasmo. Amanhã eu tenho uma live que não vai ter a interpretação, a não ser que eu amarre Grazi na cadeira e coloque ela para fazer. Que vai ser, eu vou falar com quem vai ser, porque eu sou muito orgulhosa de ser amiga dessa mulher. Vocês assistiram o filme de Pernas pro Ar? Sim. O primeiro. Tem o 1, 2 e o 3. O primeiro. A Érica Rambaldi. É pernas pro ou para o ar? É pro ar mesmo? Pro ar. Pernas pro ar. Isso. E aí, a minha convidada de amanhã, a personagem principal do filme foi inspirada na vida dela, nela. Então, quem assistiu o filme e viu que o filme é uma comédia, essa pessoa que vai estar comigo amanhã é essa comédia de pessoa. E eu estou muito orgulhosa de fechar a Semana do Orgasmo com ela. Mas vamos falar do nosso assunto de hoje. Simbora? Fiz um roteiro. O que é orgasmo? Todo mundo pergunta. O que é? Orgasmo é o ápice de um conjunto de sensações. Então, você é estimulado, 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 vai se somando, somando, somando e chega no auge dessas sensações todas. Quando chega no auge dessas sensações, o seu corpo demonstra alguns sinais. Quando você está chegando quase no auge, o coração acelera, a gente consegue sentir o coração mais rápido, vem um suor, a respiração fica mais forte e a gente tem uma descarga de neurotransmissores. Uma descarga energética do cérebro para o corpo. No homem, ela coincide com a ejaculação. Na mulher, a gente não tem nenhum sinal visível assim como o homem. Mas, quando o homem chega na ejaculação, ele chega na ejaculação porque a musculatura do assoalho pélvico dele comprime, pressiona a parte de baixo ali, aonde fica o sêmen, para ejetar aquilo. E a mulher tem a mesma sensação, tem a mesma resposta. Quando chega no orgasmo, existem contrações ritmadas da musculatura do assoalho pélvico que fazem esse movimento aqui, ó. Na vulva. Então, isso é um sinal físico para outra pessoa perceber que você chegou no orgasmo. Porém, essas contrações, elas podem ser bem fraquinhas para algumas mulheres que não têm essa musculatura do assoalho pélvico muito forte. Então, fica-se na dúvida, cheguei ou não cheguei no orgasmo. Uma coisa que você tem que saber para saber se você teve orgasmo ou não. O seu corpo tem reações que você não controla. Então, se você está sentindo que tá ótimo, que o namoro tá bom, que a transa tá boa, e você consegue gemer quando você quer, falar quando você quiser, emitir sons quando você quiser, mover os seus braços e sua perna, contrair a sua musculatura quando você quiser, você tem o controle do seu corpo. No momento do orgasmo, essas coisas acontecem independente de você controlar ou não. Essa contração da musculatura do assoalho pélvico não depende de você. Algumas pessoas expressam outras reações, como crise de gargalhadas, crises de choro, tremor no corpo todo.
São reações que a pessoa não controla. Então, se no momento da sua relação sexual, em algum momento, você sentir que você está tendo um conjunto de sensações que você não controla, isso foi o seu orgasmo. Porque essas sensações acontecem. E existem diferenças entre orgasmos. Se é mais forte, mais fraco, se o estímulo em algumas partes do corpo são melhores que em outras e dão orgasmos diferentes. Depende de cada pessoa, depende da sensibilidade da pessoa. Então, vamos falar dessa história de tipos de orgasmo? Porque muitas pessoas falam assim, existe orgasmo clitoriano, vaginal, nos seios. Não existem orgasmos em partes diferentes. Existem estímulos em partes diferentes. Eu não falei para vocês que o orgasmo é quando você vai juntando as sensações, juntando, o seu cérebro interpreta e devolve isso como uma descarga de neurotransmissores. Então, independente de onde seja o estímulo, essas sensações vão se somando. Elas vão se somando e acontece essa descarga. Então, não tem um orgasmo específico de uma área específica. Não existe. Existem estímulos específicos. E aí, a gente tem a grande pergunta que eu recebo demais das mulheres e que a Grazi recebeu também, que é: eu não consigo ter orgasmo por penetração. Vamos falar disso. Estima-se que mais de 75% das mulheres não conseguem orgasmo por penetração. Precisam de um estímulo no clitóris. Por quê? Porque o clitóris é o órgão de sensibilidade feminina para chegar ao orgasmo. Nós temos sensibilidade no corpo inteiro. A gente pode somar carícias, beijos, carinhos, beijos nos seios. Pode ser por sexo anal, pode ser várias coisas. Mas o órgão que foi feito para colher essas sensações e enviar para o cérebro diretamente é o clitóris. E o clitóris... Deixa eu pegar uma vulvinha aqui. Uma vulva... Não calou aqui o negócio, peraí. O canal vaginal, certo? E o clitóris, deixa eu encaixar ele aqui. O clitóris, que é isso tudo aqui, ele tá localizado bem aqui, ó. Vê se a iluminação pega. Deixa eu virar um pouquinho a luz. Bem aqui. Aqui na entradinha do canal. 2 dedinhos para dentro do canal. Então, o estímulo aqui na entrada do canal vaginal é que dá a melhor sensação para a mulher. Porém, o clitóris tem glande como a glande do pênis. E essa glande, ela sai aqui, ó. Nossa vulva, entrada do canal vaginal, uretra, e a glande do clitóris está aqui. Peraí, calma aí, vamos com calma. De novo, vai. Entrada do canal vaginal. Uretra, esse amarelinho. Acima da uretra, essa vulva fechadinha. Aqui, a glande do clitóris. Que é igual à glande do pênis. Igual. Mesmo tecido e a sensibilidade um pouco mais apurada. Então, algumas mulheres se frustram porque a penetração somente
não deixa ela chegar nesse ápice de prazer. Ela precisa fazer estímulos aqui. E aí a gente tem que explicar para essas mulheres, para as parcerias dessas mulheres, que o estímulo ali é muito importante para essa mulher. Muito importante. Então, a gente está vendo que em torno de 25% das mulheres só que conseguem esse orgasmo somente por penetração. E por que isso? Porque a gente aprendeu... Se eu estiver rápido, fala, hein? Não, tá ótimo. A gente aprendeu que sexo... Isso. Então, eu vou junto, peraí. A gente aprendeu que sexo é penetração. É pênis dentro da vagina. E sexo é muito mais do que isso. Muito mais. A nossa sensibilidade não está só no pênis ou só no clitóris ou dentro da vagina. Dentro da vagina, então, é bem menor. Ele existe, mas é bem menor. Então, a gente tem que pensar que para chegar nesse tal orgasmo, a gente precisa de vários estímulos. Carícias, beijos, abraços. Tem muita coisa para chegar nesse orgasmo. Se você é aquela pessoa que pratica sexo com um bocadinho de beijo na boca e já vai para penetração, essa mulher ainda não está pronta. O homem, ele já está pronto para penetração quando o pênis está ereto. A mulher demora mais um pouco para ter o clitóris ereto. Vou voltar com a minha avó. Essa partezinha aqui, ó, dos lábios internos, essa aqui, ela precisa inchar, ficar gordinha. O clitóris, ele precisa inchar, essa parte dele aqui, ó, perto da entrada do canal vaginal. Ficar gordinho. E demora um pouco. Então, se você passa para penetração, depois de uns 5 minutinhos de beijo, não é suficiente. A sensibilidade dessa mulher ainda não está apurada. Certo? Quer abrir um pouquinho? Abre para a gente continuar. Abre. Abre. É. Pode hoje brincadeira, não pode? Brincadeira com palavras, coisa, pode? Como? Pode fazer brincadeira com palavras, com sinal? Hoje pode, combina, né? Brincadeira com palavras. É porque você falou abre, aí eu fiz abre de abrir as pernas. Ah, tá. Eu não entendi o sinal. Eu não tinha entendido o sinal. Se alguém tem alguma pergunta, pode ir embora. Estão entendendo? Estão indo bem? Estamos indo devagar? Tá tudo certinho? Estamos indo bem, né? Agora entendeu? Ótimo. Então, a gente já explicou um pouquinho. Alguém está falando de fidelidade no casamento, no relacionamento. A gente pode falar disso também. Então, a gente já falou o que é um orgasmo, né? E como chegar a ele. Como pode chegar a ele. Obrigada. Então, a gente vai fechar os comentários de novo, né? Espera aí. Vamos lá. Eu vou responder isso aí de sexo oral. Pode fechar pra gente. Já tá tempo de trocar? Aproveita e troca, né? Hello. Vamos lá. Deixa eu pensar onde eu parei. Sim. Orgasmo masculino está ligado à ejaculação, tá? Então, vocês conseguem saber quando um homem tem orgasmo, porque ele, qual é o sinal? Ejacula. Sim.
Entendi. Quando o homem ejacula. A mulher não tem ejaculação. Existe uma moda aí rolando que a mulher tem ejaculação. Então, algumas mulheres acham que não tiveram orgasmo porque não tiveram ejaculação. Vamos falar disso? Vamos falar do objetivo. O objetivo da ejaculação masculina é jogar o esperma aqui dentro. Ele tem que passar por todo o canal vaginal, subir o canal vaginal, que é desse tamanho. Ele tem que chegar no útero. Ele tem que subir e encontrar o óvulo aqui. Porque a ejaculação tem o objetivo de fecundação, de procriação. Para isso que o nosso corpo foi feito. A mulher, ela não tem por que ejacular, sendo que a mulher precisa receber esse esperma para fecundar esse óvulo. Então, os sinais de que uma mulher teve um orgasmo são mais difíceis de perceber por causa disso. Então, vocês têm que atentar para aquelas reações que eu falei, que são reações involuntárias, de contração, de espasmos, de movimentos que você não tem controle. Agora, procurar um sinal, não sei o que eu fiz aqui na minha tela. Consegui. Procurar um sinal como de homem vai ser difícil pra gente, tá bem? Então, tira isso da cabeça de vocês. Roberto, existe diferença em libras das palavras orgasmo, gozo e ejaculação? Ejaculação e gozo, não, a mesma coisa. A mesma coisa? E ejaculação, a mesma coisa. Tá bom. Tudo bem. A não ser que você pode fazer assim, no caso. Não, eu digo gozo. De interpretação mesmo. Porque em português, as pessoas relacionam gozo com ejaculação. E aí tem a dúvida se a mulher gozou, porque acha que gozo e orgasmo têm o mesmo sinônimo. São coisas diferentes. É só isso que eu queria explicar. Tá bem? Certo? Então, vamos lá. Qual a diferença do masculino e do feminino? Eu já expliquei. Então, vocês já entenderam que o homem a gente percebe quando teve. A mulher é mais difícil. Agora, a gente vai falar de como conseguir este orgasmo. Para o homem é mais fácil, mas não é para todo homem, tá bem? Para o homem é o seguinte, ele teve estímulos visuais, ele teve estímulos táteis, o pênis já fica ereto. E o órgão que capta a sensibilidade, as sensações de prazer e joga para o cérebro no homem é o pênis. Não podemos descartar o corpo inteiro. Todo corpo tem sensações, mas o pênis é diretamente ligado. Então, se esse homem, assim que esse pênis fica ereto, já parte para a penetração, ou recebe um sexo oral, ou ele se masturba, em pouco tempo, próximo ali de 5 minutos, ele vai conseguir ejaculação. Certo? Se ele não consegue até 5 minutos, se ele se prolonga demais, existem algumas causas. Ansiedade. A pessoa pode estar ansiosa, nervosa, com medo disso não acontecer. Então, o cérebro, ao invés de estar recebendo estímulos de prazer, ele está recebendo estímulos de ansiedade. Então, tem que estar bem desligadinho. Se tiver dificuldade,
parte para outros estímulos, não foca só no pênis. Parte para beijos, abraços e outras coisas que vocês sabem fazer. Se esse homem for rápido demais, que também é muito comum de acontecer, ele não pode ir logo para a penetração. Ele não pode ficar só na penetração, porque vai ser muito rápido. Alguns homens, quando toca aqui e entra no canal, já começa a sentir. Tocou, entrou no canal, já começa a sensação de que vai ter um orgasmo. O que esse homem tem que fazer? Para com essa penetração, faz outra coisa, desvia o pensamento e volta. Se isso te aflige, te atrapalha, se você não tem esse controle, o bom seria procurar um terapeuta sexual. E o bom também dessa época ruim que nós estamos vivendo é que se pode fazer atendimento online agora. Para você aprender a controlar, porque isso é muito relacionado à ansiedade. O cérebro, ao invés de receber o estímulo certo, ele recebe de ansiedade, que pode não te deixar ter orgasmo ou pode te fazer acelerar o orgasmo. Vamos para a mulher agora. A mulher é bem mais demorado. Bem mais. Por que é demorado? Porque a musculatura do homem ali, quando contrai para prender o pênis, ela tem uma potência maior. A da mulher, ela tem que ser mais trabalhada. E aí a gente começa com aceleração do coração, mandando mais sangue para essa área. Lembra que eu falei que isso aqui, os lábios internos, tem que ficar gordinhos? Demora mais. Para eles ficarem gordinhos, demora mais tempo que a ereção. Para a mulher ficar com lubrificação, também demora mais tempo que a ereção. Então, os nossos estímulos antes da penetração tem que ser por mais tempo. Então, qual é o segredo para a mulher? Namorar bastante antes de pensar na penetração. Fazer outras coisas antes de pensar na penetração. E usar estímulo no clitóris. Estimular essa área aqui também. Tá bom? Não adianta ter pressa. Se tiver pressa, então os dois, se for uma relação homem e mulher, tem que ficar controlando. Se for relação homem com homem, os dois já entendem seu tempo. Se for relação mulher com mulher, uma já entende a outra um pouco melhor. Agora, quando é uma relação heterossexual, é um pouco mais complicada, porque o homem anda, vamos fazer uma comparação, o homem anda de carro de Fórmula 1, a mulher anda a cavalo. Então, para chegar junto, é mais demorado. Eu recebi uma pergunta como é para engravidar, se não ejacular, se engravida, ou se... Lembra que eu falei lá no comecinho que o objetivo da ejaculação é fecundação, é engravidar? Então, se você não quer engravidar, precisa usar preservativo. Precisa usar a camisinha. Se o homem disser que a camisinha tira a sensibilidade dele, a gente tem algumas dicas. A primeira dela é colocar a camisinha no começo, assim que o pênis ficou ereto. Porque a maioria das pessoas começa a fazer o sexo quando sente que está próximo do orgasmo e coloca a camisinha. Quando para colocar a camisinha, para o estímulo. E aí esse homem volta um pouquinho atrás. Nessa volta dele, a sensibilidade altera. Então, coloca antes. Se mesmo assim ele sentir que a sensibilidade está alterada,
ele vai ter que começar a treinar. Como é esse treino? Quando ele for se masturbar, ele vai se masturbar com o preservativo. Coloca o preservativo e começa a treinar com o preservativo, para você entender a sensação. Essa é uma dica de ouro, tá bom? Agora, fazer sexo sem o preservativo é problema. Mesmo porque, quando o homem começa a ficar ereto, sai uma secreçãozinha daqui para lubrificar. Assim como na mulher sai secreção, no homem também. Pode ser muita e você enxerga, e pode ser muito pouca. E essa secreção já pode vir com o espermatozoide. Então, a única segurança que você tem é se proteger, tá bom? Vamos lá. Como conseguir? Falei das preliminares. Pergunta. Quem consegue ter orgasmo pode ter mais de um orgasmo na mesma relação? Vou falar de quem tem pênis e vou falar de quem tem vagina, tá bom? Quem tem vagina? Quando termina o orgasmo, a gente tem uma descarga de neurotransmissores e de alguns hormônios que dão uma certa paz. Porém, a gente já não está com essa vulva inchadinha, ela não já está pronta para receber estímulo. Então, muitas mulheres, e existem algumas pesquisas que dizem que todas, mas nós não somos iguais, então não são todas. A mulher vem no nível de excitação, sobe muito essa excitação, ela tem um orgasmo. Ela não vai para o repouso, ela continua no nível de excitação. Então, se essa mulher for estimulada de novo, ela pode ter outro orgasmo na mesma relação. E pode acontecer isso de novo. Algumas mulheres, logo após o orgasmo, ficam com a sensibilidade alterada, ficam um pouco sensível e não gostam de ser tocadas. Então, foi o que eu falei, nós somos seres únicas, nós não somos iguais. Mas a mulher tem, sim, a capacidade de ter um novo orgasmo. E homem? Homem tem um grande problema. Ele não precisa de bastante sangue entrando no pênis para ficar ereto? Só que esse sangue entra e esse sangue não pode sair, porque se ele sair, ele vai cair a ereção. Então, o que acontece? O sangue entra e a musculatura prende para esse sangue não sair, para ficar preso aqui. Então, esse sangue fica preso ali, sai pouco sangue. Entra bastante e sai pouco. Depois de uma ejaculação, esse pênis reduz de tamanho e ele precisa vascularizar. Ele precisa de repouso, ele precisa descansar. Além disso, o hormônio que vem junto com o orgasmo, ele dá uma relaxada no homem, justamente por isso, para dar um repouso para aquela musculatura e para aquela estrutura. Não significa que o homem não possa ter uma nova ereção, mas não costuma ser imediata, a não ser que ele seja um rapaz bem mais novo, com nível de testosterona, isso você vai ter que soletrar, né? Isso, com nível de testosterona alto, e ele teve uma relação sexual, uma ejaculação em pouco tempo. Ele não ficou 40 minutos. Porque se ele ficar esse tempo todo, esse pênis vai precisar de repouso. Então, se ele teve um orgasmo em pouco tempo, ele é novo e ele tem bastante testosterona, esse pênis pode voltar logo. E isso acontece
é nessa faixa de idade mais nova. Depois, a testosterona já é menor um pouco, esse repouso é maior. Pode acontecer de novo? Pode ter de novo, mas precisa de um período de repouso. Então, esse homem, depois de uma ejaculação, ele pode continuar com desejo, ele pode continuar excitado, ele pode continuar no sexo, mas a ereção vai demorar um pouco mais. Porque esse pênis, ele precisa se proteger. Ele precisa desse tempinho de repouso. E aí alguém falou do sexo oral, né? Sexo oral é muito individual. Algumas pessoas gostam e outras não. Porque a glande do pênis e a glande do clitóris são muito sensíveis. E às vezes o estímulo oral acaba irritando. Então isso é muito, muito, muito pessoal. Mas tem uma dica. Se você quer tentar sexo oral, não pode ser de cara. Cheguei, vou namorar e já vou lá direto. Você precisa excitar um pouco a pessoa para o pênis começar a ficar ereto, para o clitóris começar a ficar ereto e receber melhor esse estímulo. E mulheres têm uma maior facilidade de ter orgasmo, sim, por sexo oral. Mas tem que ser combinado com a parceria, como você gosta. Porque tem alguns estímulos que são extremamente irritativos. Tem outros estímulos que são ótimos. Então, a gente tem que combinar isso. Tá bom? Entendemos isso? Quer abrir um pouquinho? Abrir aí. Graças. Grazi, ficou alguma pergunta em aberto? Eu listei todas aqui. Ah, tem uma. Alguém falou, já tinha falado de fidelidade. Vou responder a do orgasmo anal, depois eu venho para a fidelidade, tá bom? Porque isso é um tema bem legal. Vou responder do orgasmo anal. Eu não falei lá no comecinho que quem dispara o orgasmo é o seu cérebro? Então você recolhe as sensações de várias partes do corpo. Você pode recolher essa sensação de beijos no seio. Você pode recolher essa sensação de beijos no pescoço. Você pode recolher essa sensação de sexo anal, de estímulo clitoriano, de estímulo vaginal, mas quem dá o orgasmo é o seu cérebro. Então, se você é uma pessoa que sente desconforto no sexo anal, vai ser difícil para você. Se você é uma pessoa que se sente confortável e construiu na sua cabeça que sexo anal é bom, você vai conseguir ter orgasmo por sexo anal, tá? Isso tudo é construções, percepções. A sua percepção é que vai dizer como vai ser o seu orgasmo ou não. Menstruada. Se faz mal fazer sexo menstruada? Não faz mal, mas não te garante que você não vai engravidar, tá bom? Porque algumas pessoas conseguem ovular junto com a menstruação. Então, fala. André, perguntaram por que homens gostam de falar tantos palavrões na hora que estão tendo orgasmo. Construção social. Alguns homens gostam, outros não. Por que alguns gostam? Porque ele assistiu alguns filmes que fazia isso, alguns assistiram filmes que dar tapa na mulher é bom, ele construiu isso para ele. Ou ele é uma pessoa que tem toda essa repressão dentro dele, não pode falar palavrão em outro momento, ele vai falar ali. Então, não é todo homem, não. Vocês não podem generalizar, gente. Não é todo homem. Cada pessoa é de um jeito. Eu vou voltar lá naquela pergunta da fidelidade, porque sempre tem essa pergunta.
Fidelidade é um acordo social. Você se relaciona com uma pessoa e você tem que conversar com ela antes e falar: nós vamos ser um casal. Para eu ser uma pessoa, parte desse casal, eu quero que você tenha relacionamento só comigo. E você vai falar para essa pessoa que você vai ter só com ela. Porque a gente entende socialmente que a pessoa está com você e ela só está com você. Mas ela pode não entender isso. Então, relacionamento é um acordo. Você tem que conversar. Talvez a pessoa que esteja com você, para ela, relacionamento seja estar com você e estar com outras pessoas. Então, tem que conversar. Se você se relaciona com uma pessoa que não quer a mesma coisa que você, tá ruim para você, tá? Não existe uma obrigatoriedade num relacionamento que essa pessoa esteja só com você. Você tem que conversar isso e decidir. A gente acha que isso está explicado, que é desse jeito, sempre foi desse jeito, e não é. Traição sempre existiu. Para a gente falar a palavra traição, significa que você fez um acordo e esse acordo foi quebrado. Só que quando você começa a namorar e se relacionar com essa pessoa, você não explicou para ela que você quer ser a única pessoa na vida dela. Você precisa explicar isso. Tá bom? Então, quando existe... A gente não pode chamar de quando uma pessoa está namorando você e namora outra pessoa de traição. Não pode se você não parou e fez o acordo com ela. Acho que eu consegui explicar, né? Ó, aí tem algumas perguntas. Se depois da menopausa afeta a mulher sentir orgasmos. Se mulheres que se masturbam todo dia faz mal, se afeta também a sentir orgasmo. Guarda aí, vamos para, senão é muita pergunta. Peraí. Tá. A menopausa não afeta a capacidade de prazer da mulher. Não afeta. O nosso clitóris não envelhece. Ele não perde a capacidade. O que afeta na menopausa é a lubrificação. Então, a baixa de hormônios faz com que você fique menos lubrificada e pode ter dor. Tendo dor, vai ser difícil ter prazer, mas não afeta. Alguns pontos psicológicos podem afetar esse prazer, porque a partir do momento que a mulher não menstrua mais, ela começa a não se ver como uma mulher completa. Então, existe uma coisa bem complexa. Mas a menopausa não afeta a capacidade de prazer. Afeta a capacidade de ter desejo. Porque o desejo, ele é multifatorial. Ele é social, ele é hormonal, ele é situacional. Agora, a capacidade de ter orgasmo, essa não é afetada nunca, nem com 100 anos de idade. Tá bem? Sobre masturbação, né, Grazi? Isso, se uma mulher, porque geralmente homens se masturbam mais do que mulheres, né? Socialmente. Se mulheres que se masturbam todos os dias, se faz mal. Homem se masturba mais do que mulher porque para ele foi permitido. Para ele é normal. Para a mulher é muito errado. A gente aprendeu desse jeito. Então, homem se masturba mais porque aprendeu que podia, mas tanto o homem quanto a mulher podem. A diferença é que a masturbação feminina também vai demorar um pouquinho mais, mas a mulher tem uma probabilidade muito mais alta de chegar ao orgasmo quando ela se masturba do que quando ela está em outro relacionamento. Pode todo dia? Pode todo dia. Não faz mal. Pelo contrário, regula o humor, regula hormônios, mal não faz. O que não pode é você deixar de fazer coisas na sua vida para fazer isso. Ah, eu tenho um compromisso hoje, mas eu vou me atrasar porque eu tenho que fazer isso. Isso está errado.
certo? Mas não faz mal fazer isso todo dia. Não afeta a sua... não dá problema, pelo contrário, regula hormônios. Tem outra? Eu vi nos comentários aqui perguntando sobre flacidez, se mulheres com flacidez vaginal também têm dificuldade de tirar uma foto antes que a gente esqueça? Porque elas são 10h20, tá, meninas? Exatamente. Então vamos tirar uma foto. Peraí. Vai? Tirou? Você vai tirar? Vai. Travou. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Oi, Irã? Oi. Acho que foi. Flacidez vaginal, vamos lá. Com a idade, a nossa... Peraí. Sim. Flacidez vaginal. Com a idade, a nossa vulva vai perdendo, igual a nossa pele, gordura. Ela vai ficando mais murchinha. A vulva, a parte externa, certo? Não interfere no prazer. Não interfere. Se você quiser fazer qualquer tratamento de radiofrequência, de preenchimento, para voltar a ter uma vulva gordinha, pode. Mas não interfere. O que interfere no prazer é a musculatura que está atrás dessa vulva. A musculatura, essa aqui, que está atrás da sua vulva, uma musculatura não trabalhada, uma musculatura que não está forte, uma musculatura que não responde. Ela interfere no seu prazer. Você pode começar a ter perda urinária, pode começar a não ter controle de gases. Isso aí interfere. Agora, a vulva não interfere no prazer. Tá bom? Tem mais pergunta? Vamos ver aqui. Acho que não... Pode. Minha mãe gostou da explicação. Olha que legal. Nossa, tem muita coisa. Vou responder uma, hein? Oi, Jamauri. Tem alguém perguntando se tem algum remédio. Eu vou responder uma aqui, que é uma pessoa falando que a pessoa goza em 5 minutos. Como pode fazer? Já falei isso. Para com a penetração, se você quer ficar mais tempo, e vai para outro estímulo. Vai dar beijo na boca, vai fazer outra coisa e volta para a penetração. Porque se você ficar só na penetração, não vai conseguir segurar mesmo. Sobre medicamentos, remédios para melhorar o desejo, certo? Isso aí é muito complicado, porque isso não é só do que de alimentos. O desejo faz parte da sua vida, do seu humor, de como está o seu relacionamento. Então, são várias coisas. Mas o ideal seria ir a um médico e fazer a dosagem dos níveis hormonais, para ver se tem algum hormônio errado. Tem alguém perguntando qual a diferença de gozar e orgasmo. Tem diferença? Então, na língua portuguesa, são sinônimos, tá? São sinônimos. Porém, ter orgasmo é a sensação, é o que você sente, né? Gozar é estar presente no momento. Eles Gozar é o quê? estar presente no momento.
gozar a vida, certo? Não é? É participar de alguma coisa. Então, eles são sinônimos. Ejacular é que é outra coisa. Não façam sinônimo de gozar com ejacular. Não façam. Senão vocês vão achar que mulher não tem orgasmo e não goza por não ejacular. Tá bem? Por que que as pessoas soltam pum quando estão de 4? Como é que na posição? Mulher, vaginal. Se for vaginal, quando tá de 4, é normal. Porque entra ar, tá? Se for em outra posição, aí tem que ver se essa musculatura não tá ruim. Tem algumas perguntas, Grazi, sobre o sêmen, se ele ajuda em alguma coisa, se ele faz bem, se ele faz mal. Gente, sêmen não é tratamento para nada, tá? Sêmen é para fecundar. Aí alguém tá perguntando nesse sêmen no ânus. Sexo anal só pode ser feito com preservativo. Entendam isso. Só pode ser feito com preservativo. Tá bom? Eu respondi bastante, né? E já acho que vai estar bem pertinho já de finalizar. Sempre eu preciso falar. Dor não é normal. Dor na relação não é normal. Dor não é normal. Repete. Dor não é normal. Não é normal. Tem que procurar saber porque dói. Não pode doer. Não pode doer. Grazi, a gente tem que terminar, não tem? Precisa, já tá pertinho já. Então, antes que a gente perca, a gente tem... mais gente falando de dor. Dor não é normal, gente. Não é. Não pode. Sentir dor não pode. Não faça sexo com dor, porque depois o seu corpo vai rejeitar o sexo. Porque vai ficar com uma memória ruim para você. Tá bom? Vamos fechar? Vamos? Fechar a nossa live, né? Fechar... Vamos fechar. Fechar a live. Fechar a live, é isso? Não, quer fechar as pernas mesmo. Ah, tá. Vamos encerrar a live. Por quê? Porque senão a gente não consegue gravar. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu sei que são muitas dúvidas. A gente vai estar aqui toda quinta-feira falando de alguma coisa, tá bom? Podem ir mandando as perguntas durante a semana. A nossa proposta é essa, ir respondendo. Só que são assuntos de anos que ficaram aí presos, né? Sem saber a resposta. Então, não tem como esclarecer numa live de 1 hora, certo? Quero agradecer Grazi e Roberto pela oportunidade, pela proposta. Quero dizer, continua traduzindo, hein? Que Grazi e Roberto estão revolucionando a educação sexual nessa internet. O que tem de pessoas querendo colocar libras e legenda por causa do que eles estão fazendo é muita gente. Vocês estão de parabéns. Chora não, Roberto? Não pode falar. Mas vocês estão fazendo uma mudança e eu quero propor uma coisa aqui online agora, hein? Antes que caia a nossa live. A gente tem que lutar por janela de libras em rede social. Como é que a gente faz isso? Campanha. A gente tem que fazer uma campanha. Janela de libras no Instagram, janela de libras em Facebook, janela de libras, sabe? Já ter o espaço. Zoom, eu vou dar aula em Zoom e não tem uma janela para colocar libras. Só eu vou aparecer, porque eu que estou falando. Então, vamos pensar nisso, gente. Mais uma coisa para vocês fazerem, tá bom? Coloca aí na lista de vocês. Muito obrigada. E eu espero, quem é ouvinte, amanhã, 7 horas da noite. Se eu conseguir alguém que esteja lá, eu até coloco. Mas vai ser muito difícil, né? Tinha que ser 7.
7 horas a gente tem outra live. Se for mais tarde, dá. Se for 8, dá? Eu posso tentar mudar. Depois a gente conversa. Tá. Beijo. Encerra. Beijo, 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 beijo. Tchau, gente, tchau, ó, gente. quem tirou foto da gente, publica, marca a gente. Coloca lá que gostaram. Andréia Magalhães Oficial, a Ponte _ Libras. Se vocês tiraram foto. Ah, não tiraram foto? Tira agora. Sorria. Tira agora. Deixa eu tirar uns comentários. Nem dá tempo. Tira agora, pode tirar com comentário e tudo. Beijos. Obrigada, tá? Beijo, beijo.